Uma mulher atropelada por conta de um término de um relacionamento. Um cachorro é brutalmente espancado apenas por estar na praia. Uma mulher perde a sua vida por conta de um desentendimento com um síndico. E um rapaz também é brutalmente espancado apenas por ter dado uma cantada. Todos esses fatos se relacionam ao mesmo tema, que se trata da banalização da violência, que é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, gente, nos últimos meses, nas últimas semanas, a gente tem se deparado com uma enxurrada, uma grande quantidade de casos, grande maioria deles, né, se não todos eles, com resultado morte, por conta de uma situação única, que é a naturalização, que é a banalização da vida, a naturalização da violência, que tem estado cada dia mais presente no nosso país. E o objetivo do vídeo de hoje é a gente poder entender um pouco de alguns dos casos que repercutiram e alcançaram a esfera nacional de discussões desses episódios que recentes têm acontecido no nosso país, e a gente poder entender aonde tem tido falhas para que isso se torne nessa proporção. Brigas, desentendimentos, término de relacionamento ou simplesmente nenhum motivo que geram algo como a de seres, de pessoas. E eu vou começar falando a respeito da Tainara. A Tainara Souza Santos era uma menina que saía de um bar com um amigo e foi atropelada por Douglas Alves da Silva, insatisfeito por um término de um breve relacionamento que eles tiveram, e ele acaba atropelando a Tainara. A Tainara, ela foi arrastada por 1 quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo. Pessoas fizeram registro dessas imagens dela sendo arrastada. Na Polícia Civil, o amigo do Douglas, que estava ali junto com ele, disse que para aumentar o atrito e a intensificação do carro com o chão, o Douglas puxava o freio de mão para que se intensificasse esse atrito. A Tainara teve as 2 pernas amputadas, ela passou por 5 cirurgias, ficou 25 dias internada e acabou falecendo na noite de Natal. A gente teve também mais recente o caso do cachorrinho Orelha. Esse também teve uma repercussão muito grande. Orelha é um cachorrinho ali da comunidade local, cuidado pela comunidade local de Florianópolis, na Praia Brava, no estado de Santa Catarina. Orelha já tinha 10 anos que estava ali, um cachorro comunitário, cuidado pelaquela comunidade. Tanto os turistas quanto as pessoas que estavam ali na região já se acostumavam com o cachorro e diziam que o cachorro era tão dócil que apenas a pessoa se aproximando dele com gentileza, ele já baixava ali as orelhinhas e já deitava esperando algum tipo de carinho. Esse cachorro ele foi encontrado, espancado, ele ficou diversos dias desaparecido, até que ele é encontrado em estado lastimável, espancado, é levado para ter um atendimento, né, em uma clínica veterinária, mas ele não consegue resistir aos ferimentos e acaba sendo resultado de uma eutanásia. Estão sendo investigados 4 adolescentes, até então a Polícia Civil havia descartado um deles, e desses 4 adolescentes, 2 haviam até viajado para a Disney após o episódio ter tido uma repercussão muito grande nacionalmente. Os pais os enviaram para Disney, segundo se teria ali férias. Resguardadas, né, as proporções, uma vida humana, uma vida animal, que a gente está falando, é importante a gente ter a noção dessa banalização da violência, de como está sendo natural e banal, e a forma como as pessoas têm tido relacionada a essa banalização da vida. Quando a gente fala de feminicídio, feminicídio é quando um homem mata uma mulher em razão dela ser mulher. O feminicídio, o tipo penal em si, surgiu lá em 2015 e era incorporado dentro dos tipos de homicídios que eram tidos como mais graves quando se tinha a intenção de matar. Às vezes por emprego de tortura, de veneno, de emboscada, o feminicídio entrava dentro de um deles. E mais recentemente, em 2024, por meio de uma nova lei, o feminicídio se tornou um tipo penal independente, autônomo. O que isso significa? Agora ele não está ali dentro do rol de formas de homicídios mais graves, mas se tornou um tipo penal independente. Antes, se era de 12 a 30 anos, passou a ser de 20 a 40 anos. E como um tipo penal independente, né, objetivando justamente ter uma especificação ali para aquele crime,
e buscando aumentar a pena para casos como esse de violência contra a mulher, como crime independente, a pena varia de 1/3 à metade. E eu trouxe para vocês aqui olharem algumas formas que poderiam ser configuradas como aumento de pena. Durante a gestação, nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, ou se a mulher é mãe ou responsável por criança. Quando é contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos de idade, mulher com deficiência ou doença degenerativa, quando é cometido na frente dos pais dessa mulher ou nos filhos dela, e quando a mulher, quando o fato, né, é cometido por descumprimento de uma medida protetiva de urgência. Outra possibilidade de aumento dessa pena é quando é cometido por emprego de veneno, tortura ou emboscada ou arma de uso restrito. No caso da Tainara, por exemplo, poderia se entrar um aumento de pena aí por 2 situações. A Tainara deixou 2 filhos e a forma como foi feita, a fatalidade em si, né, pelos relatos do amigo ali de puxar o freio de mão, poderia ser considerado tortura se nessas 2 formas a serem levadas em consideração como aumento de pena. Quando a gente fala a respeito, já no caso do Orelha, quando são crianças e adolescentes, não cometem crimes. A legislação prevê que, para casos de crianças e adolescentes, eles cometem atos infracionais. E as punições, nesse caso, se restringem a medidas socioeducativas, que vão desde advertência, prestações a serviços à comunidade, semi-liberdade, liberdade assistida, até internação nesses centros de internação. A Tainara perdeu a vida dela porque um homem se achou dono dela, se achou proprietário dela, teve a Tainara como se fosse um objeto. O Orelha perdeu a vida porque possivelmente, vamos falar assim possivelmente, que está em fase de investigação ainda, jovens, adolescentes, tinham como a crueldade e a violência uma forma de divertimento, uma forma de diversão entre eles para se chegar ao que se chegou. Recentemente a gente teve também outro caso, que foi de uma mulher que discutiu com um síndico que, ao longo de diversos registros na delegacia de polícia que ela possuía, ela acabou perdendo a sua vida aqui em Goiás, aqui próxima a Goiânia, em Caldas Novas, que é uma outra cidade. O síndico chegou a confessar o crime. A gente também teve um caso de um jovem que perdeu a vida, um professor do Distrito Federal, porque, segundo consta, teria cantado um homem que se sentiu afrontado, e a agressão que ele fez nesse jovem foi tão brutal, de tamanha crueldade, que no rosto dele ficou marcada as impressões da chinela do agressor, que matou o jovem apenas por ter se sentido ofendido com uma cantada. Isso se a gente não falar, por exemplo, o caso mais recente também que a gente teve do Gerson, que não foi um caso especificamente de alguém que cometeu algo, mas numa coletividade de um jovem que, por conta de problemas de saúde mental, ele já possui um histórico ali de descasos, de negligências com a saúde mental, possuindo esquizofrenia, um histórico também com a mãe dele, que também possuía a mesma doença, que entrou dentro de uma jaula de uma leoa e acabou perdendo a vida. Todos esses casos que nos acontecem, da Tainara, da Orelha, né, o caso da mulher com o síndico, o professor no Distrito Federal, o Gerson, tudo isso nos dá muitos sinais de como a gente tem lidado como sociedade, de como a gente tem encarado e naturalizado situações muito cruéis e perversas que permeiam a nossa sociedade. Quando atos como esses, como sinais como esses, que são claros, já são deixados, seja no comportamento, seja na educação desses jovens, seja no histórico, que quando são casos de violência doméstica ou familiar, já se tratam de históricos, não só com uma vítima, mas às vezes outras vítimas também. Todas essas situações nos deixam sinais de como que a gente está como sociedade, muito mais como sociedade, de como que a gente está como família, de como que a gente está como Estado, e de como a gente tem se silenciado quando essas pessoas, como por exemplo o Gerson, buscam algum tipo de auxílio, busca algum tipo de garantia dos seus direitos, né, de busca de auxílio, e como que a gente tem falhado como sociedade. Quando a gente vê o caso do Orelha, por exemplo, a gente percebe qual que é a forma de banalização que esses jovens possuem, do que eles têm internalizado entre eles, do que eles têm como natural, do que eles percebem como a naturalização daquilo que eles têm como violência. Esses casos são muito importantes porque, quando esses sinais se evidenciam, demonstram que a gente não está apenas vendo o que está acontecendo, vendo esses fatos em si. Quando nós, como sociedade, como família, como Estado, permitimos que essa cultura da banalização da violência se permeie sem uma modificação efetiva dessas pessoas envolvidas direta ou indiretamente, familiares, ou a pessoa, ou sociedade, a gente apenas adia um fato que aconteceu agora e adia para uma próxima tragédia que pode vir a acontecer. A gente falha como família, no âmbito geral, a gente falha como sociedade, a gente falha como Estado. O que a gente tem que ter clareza nesses últimos episódios, isso porque a gente só está no início do ano. São episódios que vieram do final do ano para o início desse ano de 2026. Não
não apenas o que está acontecendo, mas o que nós, como sociedade, como seres humanos, como indivíduos que estamos inseridos na sociedade, estamos permitindo que venha a acontecer. Nós estamos ignorando, que nós estamos silenciando, que nós estamos fazendo com que se permita que isso venha a acontecer. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e até a próxima.